deixa eu só entrar já nesse assunto aqui primeiro, que não é que é o menos relevante, não, mas vamos falar um pouquinho sobre o que o São Paulo precisa fazer nesses próximos jogos, porque a gente vai ter que repetir um feito do primeiro turno para tentar chegar na Libertadores. Como vocês sabem muito bem, o São Paulo está ali na briga para pré-Libertadores, né? Para tentar chegar na Copa Libertadores, mesmo que seja pela pré. E aí o São Paulo tem aí uma sequência de jogos que pode ser até complicada, se você olhar assim o desempenho do São Paulo em campo e tudo, mas são jogos viáveis também, principalmente a gente pensando ou lembrando do primeiro turno. E aí, Fê, só para a gente poder entrar um pouquinho nesse tema aí eu pedi a sua opinião, pedi do Kaique também, além dos nossos amigos aqui do chat, o São Paulo ele vai ter que repetir o feito do primeiro turno para chegar bem nessa briga aí pela vaga na Libertadores. No primeiro turno, essa sequência aí foi excelente para o São Paulo, que foi quando o Crespo emendou uma boa sequência, logo que ele chegou ali e tal. O São Paulo ganhou do Corinthians de 2-0, ganhou do Juventude fora 1-0, ganha do Fluminense 3-1 em casa, ganha do Inter no Beira-Rio 2-1 e ganha do Vitória 2-0 no Morumbi. Foram 5 vitórias ali nos 5 jogos. E é justamente a sequência que a gente vai ter agora. Você acha que o São Paulo decaiu muito de lá para cá? Dá para repetir esse feito? Como é que você vê essa sequência aí, Fê? Eu acho que tem nesse primeiro turno um quê bem grande de mudança de trabalho, né? A gente já viu muitas vezes e é algo completamente normal que quando o trabalho se inicia, você tem uma injeção de ânimo bem grande nos clubes, e não só no São Paulo, mas em outros clubes quando você troca o seu treinador. Eu acho que no primeiro turno passa muito por isso e passa também por um trabalho muito bem feito. É impossível a gente também deixar de lado, falar só que é porque o técnico caiu, porque é só uma mudança de treinador. Não. São Paulo teve uma evolução muito grande e hoje se sonha com Libertadores, muito passa por essa sequência, muito passa por esse início de trabalho do Crespo no Campeonato Brasileiro. Foi um trabalho muito bem feito. Agora, é muito difícil, talvez, se repetir pelo momento de Fluminense e momento de Corinthians. São momentos diferentes. O Corinthians está numa crescente no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é a mesma coisa, e o São Paulo, que pegou eles jogando em casa no primeiro turno, agora joga com eles fora de casa. Dá para vencer? Óbvio que dá. O São Paulo eu acho que é mais time do que o Juventude, é mais time que o Inter, é mais time que o Vitória. Eu acho que nesses 5 jogos tem que fazer no mínimo 9 pontos. E aí Fluminense e Corinthians não é obrigação do São Paulo vencer, longe disso. Mas se você quer ir para a Libertadores, você tem que vencer esses jogos, que são 2 confrontos diretos. É um confronto direto contra o Corinthians, é um confronto direto principalmente com o Fluminense, que hoje é o 7º colocado. Então, se quer ir para a Libertadores, precisa vencer Corinthians e Fluminense. É obrigatório vencer? Não, não é nenhuma obrigação do São Paulo, não vai ser nenhum absurdo se o São Paulo não vencer o Corinthians na Neoquímica Arena ou não vencer o Fluminense no Maracanã. Aí, o que é mais obrigatório? A vitória contra o Juventude, a vitória contra o Internacional e a vitória contra o Vitória, se quer sonhar ainda com Libertadores. Se já desistiu da Libertadores, cara, aí beleza, você perder esses jogos. Mas, cara, se você quer ainda entrar na briga, se você quer entrar nesse G7 do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Juventude Internacional, principalmente, que é dentro de casa, entre muitas aspas, é inegociável. Vitória contra o Vitória também é inegociável. Corinthians e Fluminense, se quer brigar de fato, precisa vencer essas 2 equipes, porque são 2 confrontos diretos muito, muito importantes, Senna. Então, cara, eu vou na mesma linha, cara, porque assim, tem alguns jogos aí que a gente olha nessa sequência aí, já incluindo o Kaique aqui para trocar uma ideia também, na teoria são um pouco mais complicados, né? A gente sabe que, por exemplo, em Itaquera, o São Paulo está há algum tempo sem perder lá. Tem empatado bastante, quebrou o tabu, já tirou aquela nhaca de, pô, a gente não ganha aqui, né? Então, isso aí já não tem mais. Não é já um lugar que você fala, puta, que lugar amaldiçoado que a gente não ganha, né? Já quebrou, né? Mas é um jogo mais complicado, que é um clássico e na casa dos caras. O Corinthians também está bem irregular, tipo o São Paulo, acho que estão até vivendo momentos muito parecidos. Aí você tem o Juventude, que não vai ser no Morumbi, vai ser na Vila Belmiro. O mais complicado aí, talvez, que eu acho, Kaique, é o Fluminense, porque o Fluminense em casa tá ganhando todas,
se fosse fora de casa, a gente até ia falar que o São Paulo era favorito, porque o Fluminense perdeu todas com o Zubeldia fora, né? Empatou agora com o Cruzeiro. E aí depois vem o Inter, que pode ser no Morumbi, dependendo de como for ali a parada lá dos shows e tudo, que a gente já falou, e fecha contra o Vitória em Salvador, lá onde pode ser que já esteja tudo decidido, definido e tal. Quais são os jogos mais complicados aí? Você acha que dá para repetir o feito do primeiro turno? Vai ter algum aí que vai ser mais embaçado? Como é que você tá vendo isso aí, Kaique? Ô, Senna, eu vejo como mais embaçado o Corinthians fora, cara, porque o Corinthians está na mesma faixa da tabela ali do São Paulo, inclusive até uma disputa direta, de repente, por uma pré-Libertadores. Eu acho que o mais embaçado é sempre enfrentar o Corinthians lá, até porque o Corinthians está completo, né? O Corinthians teve muita dificuldade de emplacar o trio, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis, mas agora os três estão jogando juntos. Ainda tem o Guinegão, que é o garoto que perdeu espaço quando os demais voltaram, mas faz gol pra caramba, enfim. Eu acho que é difícil, sempre difícil de enfrentar o Corinthians lá. A atmosfera que é criada, enfim, toda a rivalidade envolvida. Eu até poderia falar que o Fluminense é complicado porque o Zubeldia conhece o elenco do São Paulo, conhece o time do São Paulo. Mas não sei se ele conhece tanto assim, né? Perguntaram para ele do volante Luan, ele nem sabia quem era, por exemplo. Né? Então, eu não sei se ele conhece tanto assim, não sei a que ponto ele conhece o elenco do São Paulo também. Com o trabalho que ele fez, eu não sei se ele conhece tanto assim o potencial que os jogadores têm também. De repente, ele deve pensar até hoje que o Ferrarese é lateral direito, né? Enfim, críticas à parte, cornetadas à parte, eu acho que dá para repetir a sequência. Não é impossível, mas eu acho que as circunstâncias são diferentes. E pegando o Juventude, o Internacional e o Vitória, acho que são circunstâncias diferentes, Senna, do primeiro turno para esse. Agora tem o fator desespero para esses times. O Juventude desesperado para não cair, o Internacional desesperado para sair daquela zona de rebaixamento próxima. Aquela zona próxima não está dentro da zona, mas está na região. Está ali mais ou menos como um porteiro da zona, né? E o Vitória, cara, também tem a mesma questão. Pode ser que chegue para a última rodada desesperado, precisando do resultado para que não seja rebaixado. Disputando, inclusive, com o rival Santos. Pode acontecer. E aí o jogo no Barradão, a gente sabe que se chegar valendo alguma coisa, a gente sabe que o Barradão vai estar abarrotado. E a pressão vai ser grande. Então, acho que as circunstâncias são totalmente diferentes do primeiro turno, que ainda era um primeiro turno muito mais a ser estudado, sobre o que ia acontecer, quem ia para cada lado da tabela. E agora já tem algo muito mais definido, né? Então, todo mundo já sabe por aquilo que tem que brigar. Por isso que eu acho que vai ser mais complicado de repetir no segundo turno esse desempenho que aconteceu no primeiro, Senna.